Fala pessoal, nesta aula introdutória nós abordaremos a visão geral sobre a fisiologia do sistema cardiovascular. Quero que vocês saiam dessa aula sabendo 5 pontos cruciais da nossa fisiologia. Em seguida, trataremos mais em aulas específicas de cada tema. Para contextualizar o aprendizado, vamos com este caso clínico. Masculino, 21 anos, estudante de medicina, comparece à consulta com o cardiologista para efetuar a avaliação pré-participação esportiva. Aos exames, o ECG em repouso demonstra uma bradicardia sinusal e distúrbio de condução do ramo direito. Pergunta-se: este estudante, você que pratica atividade física, poderia ser liberado para a prática esportiva? Para responder as questões, trataremos no final, em decorrência da aula, a resposta dessa questão. Para todo o sistema, em se tratando especificamente do sistema cardiovascular, nós temos que entender a sua embriologia, a sua anatomia, a sua histologia, a própria fisiologia, bioquímica e tudo isso para que a gente compreenda a fisiopatologia e a clínica, sintomas, e assim conseguimos, para tratarmos o nosso paciente, ok? Fisiologia é uma base para que você entenda tudo isso, para que quando você estar de cara com um paciente, por exemplo, que está com uma palpitação, você entenda que aquilo está ocorrendo porque a fase 4 de repolarização, de repouso, de diástole final esteja com um tempo bem reduzido. Por qual motivo? Ainda não sabemos, mas já temos aí um pensamento fisiológico, fisiopatológico. Para entender o sistema cardiovascular, nós teremos aulas específicas, já que esta é apenas uma visão introdutória. Mas o sistema cardiovascular está inserido em um grande sistema, em uma grande orquestra, que é o nosso corpo. O sistema cardiovascular ele atua em conjunto com os outros sistemas, gerando a homeostasia, um grande equilíbrio. E é o grande equilíbrio porque é o nosso corpo humano. Temos então que pelo sistema endócrino agindo no coração, liberações de catecolaminas, T4, por exemplo, pela tireoide aumentando nossa frequência cardíaca. No sistema renal, que age controlando o conteúdo que passam por estes vasos, que passam entre os átrios, para os ventrículos, enfim, que chegam aos nossos tecidos periféricos. Distúrbios do equilíbrio ácido-básico são controlados e nós enviamos com a contração cardíaca para todo o nosso sistema. O sistema respiratório, junto com a sua primordial função, prover oxigênio ao nosso corpo, já que o músculo cardíaco é o único órgão que, em interrupção do oxigênio, não consegue mais trabalhar. Qualquer outro órgão, músculo, trato gastrointestinal, trabalha ainda em posições anaeróbicas. Porém, o coração, assim que há interrupção deste fluxo de oxigênio, para de bater. Até o nosso próprio cérebro, por exemplo, um AVC, em que ali nós temos o core e a zona de penumbra. Nosso fluxo de oxigênio está reduzido, até um pouco abalado, mas ainda conseguimos manter certa recuperação. Outro do sistema nervoso seria o controle pelo sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, diminuindo e aumentando a frequência cardíaca. E o digestório, que por seus
diversos mecanismos de absorção, de gestão, consegue então transferir os nutrientes, energia, ATP, para as nossas células, que vocês vão ver que realmente é muito importante. Outro ponto da anatomia outro ponto do sistema cardiovascular é a anatomia, entender que o coração é dividido em uma bomba cardíaca direita e uma bomba cardíaca esquerda, para melhor entendimento. Na bomba cardíaca direita, nós temos o átrio direito e o ventrículo direito, divididos pela válvula tricúspide, tri de T direita, ok? O nome que tem T é tricúspide, então direita, tricúspide, esquerda, mitral. Já falando da esquerda, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. O átrio direito recebe sangue tanto da veia cava superior como da veia cava inferior. Este sangue, com um retorno venoso, possibilita que seja ejetado novamente pela artéria pulmonar, atingindo os pulmões, sendo oxigenados, voltando para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ejetado novamente para o nosso sistema e então oxigenando todos os nossos tecidos. Nós temos a base do coração, que é onde estão os vasos, o ápice, que é essa ponta do coração, e as artérias coronárias, que são propriamente o sistema de perfusão das células do nosso coração. A importância de entender este mecanismo de ejeção de sangue pelo coração é porque nós precisamos de sangue, porque o sangue carrega o oxigênio, que vai então irrigar o nosso cérebro em 15% do débito cardíaco, coronárias, o próprio coração, 5%, os rins, 25% do sangue do débito cardíaco é para os rins, a importância de se manter conteúdo, a importância de se ter este balanço hídrico, gastrointestinal igualmente 25%, músculo esquelético 25% e pele 5%. Como eu já falei, a pequena e a grande circulação são aquelas que vão provocar uma oxigenação do nosso sangue e a outra que vai prover a oxigenação dos tecidos. Pré-carga é o conceito de que, quando o sangue chega no átrio direito, este sangue vindos da veia cava superior e veia cava inferior, ela distende as células do nosso coração. Ou seja, se eu tenho muito sangue chegando ao átrio direito, eu consigo aumentar a minha capacidade. Eu tenho uma complacência aumentada, eu consigo então aumentar minha pré-carga. Isso aumentaria o débito cardíaco por aumentar o volume sistólico final. Então, entender pré-carga é eu aumento a quantidade de sangue nos meus átrios e ventrículos, aumentando, por consequência, o meu débito cardíaco. E a pós-carga é a pressão em que a artéria aorta exerce sobre o ventrículo esquerdo para que este sangue saia do ventrículo esquerdo. Então, a pós-carga reduzida diminui a resistência, é igual a uma resistência sistêmica menor. Por isso, temos assim um controle também da nossa própria pressão arterial. Em repouso, o débito cardíaco ele é em torno de 4 a 6 litros por minuto. Para alguém que está sob exercício, no caso você, estudante, que pratica atividade física, estaria com um aumento do débito cardíaco de até 16 vezes. Importante sabermos que as células, a contração, ocorre porque existe uma despolarização deste músculo, que assim como o músculo esquelético, trabalha a partir da despolarização com sódio, com potássio, e que neste caso específico do coração age através das células de condução, células altamente especializadas em despolarizar-se até automaticamente, sem auxílio de outra inervação,
atua de forma rápida, 4 metros por segundo, atingindo o sincício atrial. Sincício é exatamente essa figura à esquerda inferior, que mostra essa conexão entre as células do coração para que todas batam em conjunto e não haja discordâncias, arritmias, estejam todas no mesmo ritmo de um impulso saindo do nó sinusal, um ritmo sinusal. O átrio ele tem o seu sincício e o ventrículo tem o seu sincício, e eles são separados porque nós necessitamos que o átrio bata primeiro que o ventrículo para não haver uma batida em conjunto, não carregando sangue para nenhum lugar. Até porque nosso coração vem, a parte ventricular bate de baixo para cima e o átrio estaria batendo de cima para baixo. Este átrio é separado do ventrículo por meio de um tecido fibroso. Inclusive, o tecido fibroso é importantíssimo para o retardo do nó AV, da condução entre o átrio e o ventrículo, provocando permitindo que o átrio bata antes do ventrículo. Como eu iniciei dizendo em relação à fase em que, por exemplo, um coração de um atleta estaria menos excitado ou mais com uma frequência cardíaca maior, aqui está as fases da despolarização cardíaca, em que nós temos uma fase de despolarização rápida, essa onda que sobe rapidamente com a abertura dos canais de sódio. Este pico de onda, que seria a repolarização inicial, vai ocorrendo o fechamento dos canais de sódio e o efluxo de potássio. E assim que atinge o platô, é o momento em que o cálcio entra em ação. O cálcio que entra pelos túbulos T, ali através das linhas Z dos sarcômeros, penetra dentro da célula miocárdica, ativa ainda o retículo sarcoplasmático, que libera mais cálcio para interagir com os componentes da contração miocárdica e permitir o acoplamento entre a actina e miosina para a contração e geração de tensão muscular. Entender o eletrocardiograma é entender a fisiologia. Por quê? Porque o eletrocardiograma é um exame obtido a partir de um galvanômetro, de um medidor de eletricidade, de corrente elétrica, que em várias posições do nosso corpo é como se tirassem fotos do coração. A derivação mais olhada por nós, para compreendermos esse sistema de condução, é a derivação D2, em que a onda P é positiva, QRS positivo e a onda T positiva. Olha diretamente de baixo um feixe que se aproxima, um sistema de condução que se aproxima diretamente em um eixo cardíaco normal dessa derivação D2. A onda P positiva significa que o estímulo está saindo do nó sinusal, está passando pelos feixes internodais, atingindo o nó sinoatrial, passando pelos feixes de His, fibras de Purkinje, ramos subendocárdicos. Bom, acabei explicando todo o complexo QRS e onda T. Onda P, despolarização atrial. Nó sinusal, vias internodais. Intervalo PR é exatamente a pausa fisiológica do nó sinoatrial. Complexo QRS, que existe ali uma onda negativa, que é despolarização septal, sobe rapidamente, R, despolarização ventricular, e onda S, subendocárdico, volta, ativando e repolarizando o ventrículo para
uma nova batida, passando por todas aquelas fases de 0 a 4. O sistema nervoso autônomo age no nosso coração, como vocês podem ver neste gráfico, por meio da estimulação simpática e parasimpática. O coração tem uma frequência cardíaca de 50 a 100, normalmente, e para baixo nós temos bradicardia, para cima taquicardia. Resta-nos saber se alguns pacientes, como o nosso estudante, você, que pratica atividade física, seria fisiológico. Seria realmente uma bradicardia sinusal e não um BAV de primeiro grau, por exemplo, em que teríamos aí um espaçamento desta condução átrio-ventrículo e não da despolarização da fase de diástole 4 da despolarização. Então, o sistema simpático ele é capaz de aumentar em até 100% o nosso débito cardíaco e pode fazer você atingir frequências cardíacas extremamente altas. Ele aumenta a força de contração e aumenta o volume bombeado. O parasimpático faz o contrário. Ele diminui a força de contração por diminuir a estabilidade cardíaca agindo através da acetilcolina. Então, este estudante poderia ser liberado para a prática esportiva? A resposta é sim. O atleta que possui o maior estímulo parasimpático consegue diminuir sua frequência. O seu corpo, né, que nós não temos justamente por ser um sistema nervoso autônomo, estímulo vagal, vai diminuindo essa frequência cardíaca. Então, outra coisa que o atleta tinha era um distúrbio de condução do ramo direito, que no caso, diferentemente do esquerdo, pode ser também liberado para atividade física, ok? Qualquer dúvida, entre em contato pelo nosso Instagram ou diretamente comigo. Esta é a referência, a fisiologia é linda. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.